Bom, boa tarde. Agradecer inicialmente a presença dos senhores aqui, para nós podermos prestar contas à coletividade, à comunidade, a respeito dos últimos eventos que foram registrados e foram bastante marcantes em Carmo do Rio Claro no mês de junho. Como todos sabem, criminosos em pouquíssimo tempo cometeram uma série de assaltos, ocasionando prejuízo, temor e intranquilidade à população. De lá para cá, nós testemunhamos o trabalho incansável tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil na questão investigativa, na questão repressiva, para que essas pessoas fossem identificadas, reunidos elementos e possibilitado então a atuação do Ministério Público em relação à persecução penal. De lá para cá, nas últimas semanas, desses identificados, nós tivemos 3 menores que já foram apreendidos por decisão judicial e estão em estabelecimento de internação de menores na Grande São Paulo, de onde são oriundos. Também tivemos, ao lado deles, a prisão de um que estava envolvido diretamente no tráfico e indiretamente em outras atividades, que também já está preso preventivamente, em razão da forte atuação das polícias e também dessa pronta decisão judicial, e também já tem a sua ação penal em curso. E por fim, dos 3 roubos que foram já elucidados, nós tivemos o roubo de uma motocicleta, uma invasão da residência de um determinado cidadão, o roubo no restaurante e também um roubo no posto de combustível. Esses 3 roubos também já foram elucidados e já temos mais 2 pessoas que estão sendo processadas. Um, nos últimos dias, foi preso preventivamente e o outro, que está foragido, pode ser preso a qualquer momento, assim que localizado. O importante é deixar claro que outros fatos, outros roubos continuam em apuração. Estamos trabalhando para o fim dessa organização criminosa, mas o que nos deixa preocupados é que as pessoas, em sua grande maioria, não são de Carmo do Rio Claro. São pessoas que estão encontrando apoio de moradores de Carmo do Rio Claro, que estão sendo chamados por pessoas de Carmo do Rio Claro, que estão tendo toda a orientação dos alvos e das vítimas por moradores de Carmo do Rio Claro. Essas pessoas de Carmo do Rio Claro, esses moradores que estão cedendo residência, que estão passando informações e que estão atuando indiretamente, também estão no alvo das investigações. Então nós gostaríamos de pedir à população que, independentemente de onde seja, percebeu pessoas estranhas, pessoas que não são familiares à cidade, que não são habituais na cidade, ainda que estejam frequentando residências de conhecidos, a qualquer movimento suspeito, podem fotografar, podem filmar, comunique a Polícia Militar, comunique a Polícia Civil, que nós iremos então aproveitar para investigar e saber isso, inclusive de forma sigilosa, sem qualquer exposição. Então, feito isso, eu gostaria de passar a palavra aqui ao doutor delegado de polícia de Carmo do Rio Claro e em seguida também ao comandante da Polícia Militar. Bem, boa tarde a todos. Agradecer então em nome da Polícia Civil e pedindo permissão das demais forças integrantes dessa força-tarefa e para dizer que nossos esforços têm sido, reiterando o que o doutor promotor comentou, nossos esforços têm sido envidados no sentido de desbaratar toda essa associação criminosa que se instalou de maneira consistente e permanente aqui no município. Nós logramos encontrar essas pessoas, identificá-las e com um trabalho investigativo consistente,
foi possível, a partir de execução de operações policiais e cumprimento de ordens judiciais, mandados de busca, foi possível, então, fazer a vinculação dessas pessoas aos vários crimes cometidos sequencialmente aqui na cidade. Inclusive, o que teria motivado e como é que eles executaram esse tipo de ação. Isso mostra a pronta resposta policial, a nossa disposição em cumprir a nossa missão de maneira adequada, profícua, e que contou com o apoio tanto do Ministério Público, da Polícia Militar, do Judiciário, para que a gente pudesse efetivamente levar a efeito essas investigações e concluir esses inquéritos, reiterando que tem outros casos que estão sob investigação, conforme já noticiado. Boa tarde a todos. Como o nobre doutor Cristiano explanou aqui, infelizmente tivemos uma onda de roubos no mês de junho em Carmo do Rio Claro. Foram registrados cerca de 7 roubos, utilizados aí muita violência, arma de fogo, e realmente amedrontou a sociedade. Mas após um trabalho incansável das polícias, de forma integrada, a gente conseguiu identificar o local de omísio desses infratores e também foi possível verificar que estavam não só envolvidos com crimes de roubo, mas também com crimes de tráfico de drogas. Então esses indivíduos estavam sim tomando conta de tráfico de drogas e possivelmente aí cometendo roubos e outros crimes para sustentar o tráfico. Então foram cerca de 5 veículos subtraídos nesses roubos, todos já foram recuperados, todos esses 5 veículos já foram recuperados, inclusive a Polícia Militar ainda continua com outras operações no encalço de localizar esse possível foragido da justiça aí, para a gente capturar ele o mais breve possível, para ainda potencializar esse resultado que foi de grande valor graças à promotoria que sempre apoia muito a Polícia Militar, graças ao apoio e integração da Polícia Civil, que eu agradeço na pessoa do Dr. Renato, delegado de polícia. Então, o que nós podemos assumir que é o compromisso que a Polícia Militar vai continuar altiva e vigilante, combatendo a criminalidade 24 horas por dia. Tenente, recentemente a gente teve também um roubo de uma caminhonete, que foi localizada inclusive esses dias agora. Esse roubo também pode ter a ver com esse grupo ou é outra coisa? Muita coisa para a gente não atrapalhar os trabalhos de investigações, mas acredita-se que sim, que o indivíduo que praticou esse roubo dessa Hilux na Praça do São Benedito, ele está sim envolvido com esses demais roubos que também aconteceu no município nesse mês de junho. Certo. Bom, a minha questão é saber, essa relação, ela é de forma direta dessas pessoas que não são daqui, estarem vindo a Carmo do Rio Claro para fazer esses crimes, ou algum amigo, parente, namorado ou namorada, a investigação aponta alguma coisa assim, em que possa estar tendo essa colaboração? Possivelmente, acredito que se possa ter um vínculo afetivo, sim, seja familiar, seja amoroso, mas esses indivíduos estavam aproveitando de certa fragilidade de alguns menores, aliciando esses menores para cometer os crimes, e aí aproveitou dessa situação para vir se instalar e tentar cometer esses crimes em Carmo do Rio Claro. Minha questão, Tenente, é em relação à comunidade. A comunidade, com o passar dos dias e os acontecimentos que vão falando... Quer usar? Não tem necessidade não, que aí depois eu faço um offline mesmo. Muitas pessoas começaram, vamos montar um grupo da nossa rua, quando a gente vê alguma coisa estranha, vamos para a rua, e isso é ruim, porque aí a sociedade civil começa a querer ir para a rua. Eu falo em sentido da fábrica que a gente trabalha, teve dia que as pessoas estavam subindo, o pessoal sabia que era aquela galerinha que estava fazendo essa bagunça, e aí o pessoal, não, vamos lá para o bairro e vamos fechar os caras. Eu falei, não é função nossa. Minha pergunta para o senhor, em situações como essa, a comunidade ela tem que ser mais em questão de observar e evitar situações como essa, porque a obrigação e, na verdade, o preparo correto vem da polícia,
nesse momento eu peço para o senhor deixar uma orientação para as pessoas para evitar tomar as decisões e confiar no trabalho de vocês. Isso, com certeza, né? Isso é um trabalho, né, típico de polícia, né? Para qualquer intervenção, a Polícia Militar está preparada para isso. Então a gente não orienta jamais a reagir, né? Infelizmente, todos precisam do seu bem patrimonial, mas a vida, acima de tudo, é o patrimônio de maior valor. Então o que nós podemos passar para a sociedade sejam câmeras vivas, né? Observem características de indivíduos em atitude suspeita. A Polícia Militar ela está se desdobrando para fazer esse policiamento, né, no município todo, como na zona urbana, como na zona rural. Lembrando que o nosso município é muito extenso, mas o trabalho da sociedade, da comunidade, de observar, de identificar principalmente características, né, porque a Polícia Militar ela consegue trabalhar com esse tipo de informação. Às vezes uma característica de uma roupa, né, de uma vestimenta, ou uma característica física. Então todo esse trabalho da sociedade é de grande valia. Renato, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: as pessoas, em vários momentos, a sociedade comentando, é sempre a mesma pessoa, a pessoa não se incomoda mais de ter o seu próprio rosto filmado, como se houvesse impunidade. Nesse momento, quando a gente fala nesse tipo de situação, como a Polícia Civil absorve isso e trabalha com toda essa quantidade de informações para resolver os casos? Excelente pergunta, e ela revela uma preocupação da comunidade que ela guarda relativa verdade. Nos casos em que nós estamos tratando, não necessariamente nós estamos tratando com pessoas que atuaram a rosto descoberto. Exatamente foi ao contrário. Em todos os casos, encapuçados, armados e violentos em todos os sentidos. De forma que essa característica dessas pessoas e a forma da gente abordar, ela se torna um pouquinho diferente. Conforme o tenente discorreu, nós precisamos das informações, dos detalhes que eventualmente as pessoas possam captar nas várias oportunidades que tem, de forma que possa compartilhar conosco esses registros que possam ter sido feitos e, a partir daí, a gente poder, de alguma maneira, identificar os autores. Evidentemente que, neste caso, nós conseguimos vincular vários fatos aos mesmos autores. Há situações, sim, conforme o senhor relata, de alguns já contumazes que não se importam em mostrar a sua identificação, e nesse caso eu diria que são casos muito eventuais. O criminoso ele não necessariamente está disposto a se expor de forma a vir ser, responsabilizado por essas questões. Então, na nossa visão, isso é relativo. Doutor, a gente vê que em muitos casos, envolvem menores. Os maiores se aproveitam da situação e colocam os menores no meio também. E muitas vezes também a gente sabe que nem a família tem conhecimento. Às vezes fica sabendo quando a polícia bate na porta, ou quando o filho vai preso, é apreendido, no caso. Quais sinais, o que a família pode observar e de que forma também que ela pode ajudar a polícia nessa situação? Perfeita colocação. E nesse aspecto eu diria o seguinte: os sinais mais importantes que podem ser identificados são as alterações de comportamento. O jovem passa a ter mudança de humor, irritação. São situações em que ele troca o dia pela noite, deixa de estudar, perde o interesse pelo trabalho ou pelas coisas que se deve lutar pela vida. Esse aspecto assim, de maneira muito sintomática, é possível verificar, e a família percebe isso de maneira muito imediata. Ao mesmo tempo, aparecer em casa com itens que não têm justificativa. Por exemplo, adquirir um bem
que não tem possibilidade, não trabalha e eventualmente está lá com, sei lá, seu telefone de último tipo, e vestuário e assim por diante. Da onde conseguiu isso? Naturalmente, são sinais que a família tem que estar atenta, no sentido de poder se situar perante esses fatos. Ao mesmo tempo, também se acorrer dos mecanismos que a própria legislação permite, que é o apoio do Conselho Tutelar, eventualmente, o doutor acho que também concorda, né, fazer esses relatos perante o Ministério Público, a fim de que, inclusive, os pais também tenham uma posição mais proativa em relação aos menores. Na verdade, os pais, de alguma maneira, se sentem em algum momento impotentes, mas eles podem contar conosco na medida do que é possível a gente fazer, também faremos em favor desses menores. O resgate e o apoio a esses pais que, de alguma maneira, até por ignorância quanto ao fato de saber qual é o caminho a ser tomado, se tornam impotentes e assim por diante. Né? Doutor Cristiano, o senhor falou sobre a velocidade, a junção, né, do trabalho das polícias e do Ministério Público, mas a população ainda questiona sobre o tempo que eles ficam, muitas vezes, fora de atuação e depois libertados, porque não e voltam a cometer o mesmo problema. Numa situação dessa, quando a gente diz de justiça, o que o Ministério Público diz para essas pessoas sobre essa realidade hoje do nosso país, na qual eles depois são soltos e voltam a praticar crimes? Por uma questão até mesmo de justiça, nós temos que deixar um registro bem claro aqui. Né? Toda essa atuação entre a identificação, a coleta de elementos, a conclusão das apurações, os endereçamentos que o Ministério Público fez a juízo e a decisão, tudo isso correu dentro de uma velocidade além do normal, porque houve também uma diligência judicial muito grande. Muito embora a comarca esteja desprovida de um juiz aqui, um titular aqui, nós temos um cooperador que até pouco tempo atrás estava conosco, que não mediu esforços para, muito além dos horários normais, apreciar todas essas questões e deferir todas essas medidas. Internações de adolescentes, prisões preventivas, buscas e apreensões e outras tantas questões. Não é? Então isso deve ser registrado para que fique bem claro que, apesar de tudo, nós temos aqui uma questão bastante atuante. Agora, nós não criamos as leis. Não é? Se essas pessoas têm um tempo relativamente curto de privação de liberdade para o retorno ao convívio social, isso se dá por uma opção jurídico-normativa nacional. É uma opção legislativa. Né? Nós aqui ficamos restritos ao nosso instrumental de trabalho, que é o quê? A lei. Evidentemente que deve ser aprimorada, evidentemente que a sociedade e a vítima devem merecer uma ponderação melhor nessa equação. Mas isso, volto a insistir, é uma atividade legislativa e passa por uma opção política jurídica. A gente está em épocas de muitas festas, as cidades muito movimentadas e aí os riscos, né, a todo instante para todos os lados. A velocidade dessa resposta também é o que mostra a junção desse apoio das polícias com o Ministério Público de que Carmo do Rio Claro tem a sensação de mais paz? Sim, mas nós precisamos ainda de mais apoio comunitário no seguinte sentido, de nos alertar, nos procurar e denunciar as movimentações suspeitas, principalmente na zona rural. Todo aquilo que diz respeito a atividades atípicas, pessoas que não são do local, pessoas que não costumam passar por lá, pessoas estranhas, falar estranho, se movimentar estranho, tudo aquilo que desperte atenção. Para nós, cada detalhe
é importante para uma resposta e para um trabalho de segurança. Doutor, você falou no início que há pessoas, né, de Carmo do Rio Claro recebendo, né, esses infratores aqui na cidade. A Justiça já identificou essas pessoas? Qual a pena, né, que eles podem sofrer caso sejam descobertos, sejam presos? Como é que funciona? Já trabalhamos com algumas pessoas, com alguns nomes, com alguns locais, e na conclusão dessas apurações, eventualmente, a depender do grau de participação delas, poderão receber até mesmo penas semelhantes àqueles que praticaram assaltos, àqueles que praticaram tráfico de drogas, àqueles que praticaram corrupção de menores e àqueles que se associaram para a prática de crimes.